Olá, hello, seus lindos! Antes de começar esta aula, deste módulo que estamos iniciando hoje, vou falar para você que eu resolvi fazer primeiro uma aula de revisão. Hoje essa aula é uma aula de revisão de tudo que a gente aprendeu, porque eu avisei para vocês que vão vir um pouquinho de exercícios mais difíceis, na qual, se o conceito não estiver guardado em seus corações, não adianta a gente ir para frente. Então, segura aí, este é o momento. Se alguma câimbra cerebral ainda existente nessa cabecinha, é o momento de vocês tirarem elas todas, tá bom? Então vamos lá para a revisão de tudo que nós aprendemos até agora de força e movimento, beleza? Então vem comigo. Primeiramente, vamos começar nossa revisão falando dos tipos de força que até hoje então aprendemos aqui nessas aulas. Vamos lá, além de falar sobre elas, principalmente como elas são desenhadas, sentido e direção. Isso é fundamental para que mais para frente consigamos resolver muito mais tranquilamente os probleminhas difíceis, tá bom? Primeira força que a gente teve experiência, que nós conhecíamos nas aulas passadas, que se você quiser tá aqui no card, é a força peso. É a força de campo gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer objeto colocado próximo à superfície. E aqui a gente está falando da superfície da Terra. Beleza? Que mais? Ela tem direção. Isso é importante, por isso está até grifado, não amor. Ela tem direção vertical em sentido para baixo, certo? Tem direção vertical em sentido para baixo. Não vai ter ninguém dúvida sobre isso. E aqui ainda mostrei para vocês algumas representações do que isso quer dizer. Olha só, suponhamos que esse verdinho seja a superfície da Terra. Aqui está até um corpo ali, um caixote um pouquinho longe, por isso temos essa altura, uma distância. E aqui, olha, verticalmente para baixo, peso. Agora está o bloquinho está em cima de uma mesa, então ele está verticalmente para baixo, peso. Agora ele está apoiado na parede, verticalmente para baixo, força peso. E agora no plano inclinado, que é o dos mais clássicos dos exercícios mais trabalhosos. Olha só, ele está verticalmente baixo, sentido para baixo, certo? Isso não há que ter nenhuma dúvida, galera. Moncha recibo, né? Não tem que ter nenhuma dúvida sobre isso. Falou em força-peso? Sentido vertical, sentido para baixo, certo? Tranquilo? Continuando. Quais são os outros tipos de força que também nós esbarramos? A força de tração. Aqui eu vou falar para ela que é o que? É a força de contato por um fio ou por uma barra sobre um corpo. E daqui 2 aulas vamos ter só uma aula sobre ela, bem assim, chegando junto. Mas por enquanto o que a gente tem que saber, principalmente algumas coisas sobre a força de tração que notemos que not forget, não podemos esquecer. Olha só, primeiramente, ela é representada pelo CT maiúsculo, certo? E tem uma setinha porque é um vetor igual a força-peso, certo? Ela tem direção, a mesma direção do fio. E o sentido, sempre no sentido de puxar, tá certo? Ela tem a direção do fio, olha só, aqui ela está livre, leve, solta ali, né? Um pêndulo ali balançando. Quem está puxando? Quem está sustentando? Não é o que está prendido na parede? Se você vê aqueles lustres assim, que bonito, né? Na Bela Fera, aqueles lustres assim, bonito. Então ali eles estão prendidos ali por um fio. Então o sentido qual? É o sentido que está puxando. Quem está segurando ali? É aqui onde está preso, por isso tem esse sentido e a direção do fio. Neste caso aqui do caixote, a mãozinha, a carinha está puxando assim, por isso está indicado assim a direção do fio. Neste caso a mesma coisa, a gente tem 2 representações aqui também, uma aqui que vai fazer um ângulo, por isso próxima aula, depois a gente fala sobre isso. E aqui está na horizontal. E aqui a gente tem o exercício clássico, que daqui umas 2 aulas vamos conhecer a mais sobre isso, tá? Essa aqui é super clássico aqui, então se acostumem com essas visões, não se assustem tanto quando elas chegarem,
tá bom? Mas o que a gente tem que saber da força de tração é a força de contato por um fio. Ela tem a direção do fio e o sentido sempre no sentido de puxar, certo? Continuando, qual outra força que nós conhecemos? A força normal. É a força de reação que uma superfície exerce sobre um corpo nela apoiado. Que mais? Ela tem esse nome por sempre formar, eu disse sempre, formar um ângulo de 90 graus com a superfície, tá bom? Olha só, algumas observações que já vieram dúvidas, pessoal perguntando, e isso foi falado desde o início. Olha só as observações. A força normal e peso não podem constituir um par de ação e reação, pois estão aplicadas no mesmo corpo. A gente vai ter a revisão já nesse slide da ação e reação. A ação e reação é em corpos diferentes. A força normal com a força peso não posso considerar uma ação e reação, porque elas estão no mesmo corpo, certo? Olha, isso é uma perguntinha clássica lá no futuro. Quem estiver pensando em carreira militar ou já refletindo o Enem, isso é uma perguntinha clássica. O que mais? A força normal só é igual ao peso se for aplicada perpendicularmente a um plano horizontal. Lembra nas aulas passadas quando eu dei exercício só no plano horizontal? Porque eu sempre reforcei, gente, esse aqui é só no plano horizontal. A gente só vai brincar com plano horizontal. E o plano horizontal. Por quê? Por causa disso, a força normal, nesse caso, ela é igual ao peso. Já nos exercícios mais difíceis que estão para vir, que a gente vai começar a vê-los, essas coisas já não acontecem, tá certo? E no próximo slide a gente tem algumas representações de como desenha a força normal. Tem que desenhar. Então vamos lá. Olha esse caso aqui. Aqui está no plano horizontal, tá bonitinho. Ele está perpendicular à superfície que está apoiada. Olha esse caso aqui, ele está apoiado na parede, o caixote. Ele tem que estar perpendicular, fazer o ângulo de 90 graus. Por isso que ele está nesse tipo de comportamento. Esse lado já está inclinado, mas ele tem que fazer 90 graus com a superfície onde ele está. O que mais? Essa daqui está no outro sentido da parede, assim. Essa aqui está no outro sentido inclinado. E esse daqui está no sentido assim, para baixo. Como se a gente tivesse esse carrinho aqui, mó bonitinho, que tivesse aqui a parede aqui, o carrinho aqui, certo? Aqui a gente tem vários desenhos de como representar essa força normal. Ela é sempre perpendicular à superfície de apoio, tá? Não há que ter nenhuma dúvida sobre isso, tá? É uma lei, certo? Sempre perpendicular à superfície de apoio. Continuando, outro tipo de força que nós aprendemos foi a força de atrito. E a força de atrito, ela surge em sentido contrário ao movimento do objeto, ou seja, como a gente desenha ela, sempre no sentido contrário ao objeto. Se o objeto está indo para a esquerda, a força atrito está para a direita, ou se o objeto está indo para a direita, a força de atrito está na esquerda. E isso não há que ter dúvida. A força de atrito sempre surge em sentido contrário ao movimento de um objeto. E ele pode ser de dois tipos. Pode ser o atrito estático, a palavra parado, se o objeto está em repouso, ou dinâmico, se o objeto está em movimento, certo? E aqui a gente tem as representações matemáticas de como que é FAT-EST, de estático, e FAT-DIN, de dinâmico. E você também pode encontrar a lei de dinâmico como cinético, tá? E uma observação bem interessante. O coeficiente de atrito estático, o mizinho, que ele é dado ou ele vai ser procurado, é sempre maior que o coeficiente de atrito dinâmico, tá? E é por isso μ/e é maior de μ/d, tá certo? Tranquilo? Continuando, chegamos então nas leis de Newton. Quais são as leis de Newton? Temos 1, 2, 3 leis de Newton. E quais são elas? Quais são essas 3 leis de Newton?
A primeira lei de Newton é a lei da inércia, a lei da preguiça, né? Se o corpo está em repouso, permanecerá em repouso. Ou então, se o corpo está em movimento, permanecerá em movimento com velocidade constante e trajetória retilínea. Por isso que a gente tem que usar o cinto de segurança, porque a tendência é, se o carro frear, você vai continuar movimento e com velocidade constante em trajetória retilínea, a não ser que venha uma força contrária e te segure. Por isso o cinto seria essa força contrária, certo? Para que haja alteração da velocidade do corpo, é necessário que exerça sobre este uma força, que é o caso que eu disse para vocês do cinto. Se não fosse o cinto, você não teria essa força para que, agindo contrariamente ao movimento do seu corpo, né, freou, você vai para frente, o cinto segura você, tá bom? Que mais? A inércia de um corpo depende da sua massa. Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil se torna de alterar a sua velocidade. É mais fácil parar um ratinho do que um touro, tá certo? E o grande enunciado: na ausência de forças de um corpo em repouso, ou seja, velocidade igual a zero, continua em repouso, e um corpo em movimento continua em movimento retilíneo uniforme, que é o MRU, certo? Retilíneo uniforme é que a velocidade é constante, certo? E temos também a segunda lei de Newton. E qual que era a segunda lei de Newton, galera? É o princípio fundamental da dinâmica. É força igual a massa vezes aceleração. Então, se o Yoda te dizer que a força, que a massa vezes a aceleração esteja com você ao invés da força, está correto, certo? E qual que a gente tem que lembrar disso? Força e aceleração são vetores e eles possuem mesma direção e sentido, tá certo? Mesma direção e sentido, tá? E F é a força resultante de todas as forças que agem sobre aquele corpo, tá bom? E aí tem casos específicos, vai ser um momento que só vai ser a força peso, vai ser só um momento que só vai ser a força que aplicou e também uma força de atrito, aí depende de cada situação, certo? E a massa tem que estar em quilos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, certo? Então, segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Força igual a massa vezes aceleração. E chegamos então na terceira lei de Newton, a grande ação e reação. Para toda ação corresponde uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário. Atuam em corpos diferentes. Gente, esse é o coração do negócio. Atua em corpos diferentes. Por isso que a gente não pode considerar a força normal e a força peso como uma ação e reação, porque a normal e a peso estão no mesmo corpo. Que mais? Nunca se anulam, never, jamais se anulam, tá? Nunca se anulam. E aqui a gente tem um exemplinho do nosso querido amigo ovo, que a ação foi ele cair, certo? E a reação foi correto? E qual que é aqui também, aqui a gente mostra muito bem isso, lembra dos bloquinhos? Força, temos um bloco, um círculo 1 e temos uma parede 2, né? Pode ser. Ou seja, força que 1 faz em 2, essa é a representação, e a força que 2 faz em 1. E aqui a gente tem eles em módulo. Em módulo, eles podem ser igual, mas eles têm um sentido diferente, por isso que tem esse menos. Eles têm a mesma intensidade, ou seja, se eu empurro a parede, vamos supor que isso é uma parede, se eu empurro a parede 10 newtons, a parede me empurra 10 newtons, tá? Mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos contrários, tá certo? Continuando, vamos então alguns exemplos do dia a dia, tá? Vamos começar a pensar no dia a dia, gente. A física é bem divertida, que aí fica mais fácil de entender, pois toda força pertence a um par de ação e reação. Ou seja, as forças são impares. Se você profundamente estudar isso,
Você vai ver que tem muita coisa por trás. Olha só, caminhar. Olha só, temos uma mocinha, uma senhora caminhando. Ou seja, ao empurrarmos o pé para trás contra o chão, o atrito entre a sola do calçado e o chão empurra o pé e, consequentemente, o corpo vai para frente. Assim, conseguimos caminhar graças à terceira lei de Newton. Caminhamos por causa da reação à força que empurramos o chão para trás. Por favor, reflita ali com seu pé. Nossa, é verdade. Falei. Outro exemplo também do dia a dia, chutar uma bola. Ao chutar uma bola, o jogador impulsiona ela para frente. Aplicando a terceira lei de Newton, a bola deve provocar uma força para trás sobre o pé do jogador. Quem já jogou bola sabe que sentimos uma pressão no pé. Essa sensação é resultado da força que a bola exerce sobre o pé, certo? Agora, outro exemplo também, flexão de braço. Vamos ter os braços fortes, gente. A flexão de braço também é ótimo exemplo da terceira lei de Newton. O indivíduo empurra o chão para baixo e o chão reage empurrando a pessoa para cima. Olha só. E também essa é bem divertido, já que todo mundo fica aqui assistindo aula e se a cadeira tem rodinha, é bem legal. Muitas pessoas costumam empurrar a mesa para conseguir afastar a cadeira da mesa. A pessoa empurra a mesa para frente. A reação é a força que a mesa exerce empurrando a pessoa e a cadeira, por consequência, para trás. Claro, essa tarefa é muito mais fácil com cadeiras com rodinhas, além de que cadeiras de rodinhas causam menos dano ao assoalho, ao chão, certo? Bom, galera, próxima aula vamos conhecer seno, cosseno, tangente. Eu sei que muitos não tiveram isso nos seus ensinos fundamentais, nono ano, oitavo ano. Sei que alguns tiveram isso, mas galera, aproveite esse momento, né? Vai ser suave então na nave para você, mas tem alguns amiguinhos seus que não tiveram isso e é fundamental que nós conheçamos muito bem seno, cosseno, tangente, que a gente vai usar muito, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima.